Vejamos agora algumas características ou atributos de Deus. A Bíblia afirma claramente que Deus é onipotente. Isso significa que ele é todo-poderoso. Observe comigo Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Além disso, as Escrituras Sagradas também afirmam que Deus é onisciente, ou seja, a Bíblia afirma que Deus sabe todas as coisas. Nós podemos ver essa verdade sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, em Salmo, capítulo 139, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Ainda sobre a onisciência de Deus, nós podemos ver em Isaías, capítulo 46, versículo 9 ao versículo 10, que Deus sabe até mesmo as coisas relacionadas ao futuro. Observe: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A palavra de Deus também afirma no capítulo 44, versículo 7, ainda do livro de Isaías, que e quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, nós podemos ver que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus também afirma que Deus é onipresente, ou seja, Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. No livro de Salmos, lá no capítulo 139, do versículo 7 ao versículo 8, nós podemos ler: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, nós podemos encontrar o seguinte: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23 ao versículo 24, diz o seguinte: Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Além desses três atributos já apresentados, que Deus é todo-poderoso, onisciente e onipresente, a Bíblia também afirma que Deus é eterno, como podemos ver no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. As Escrituras Sagradas também afirmam que Deus é santo. Isso significa que ele é puro, ele é separado de tudo aquilo que é trevas, ele é completamente luz, como podemos ver no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 16, diz: Porém, ó Senhor dos exércitos, será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça.
Ainda no livro de Isaías, agora no capítulo 6, versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Continuando no livro do profeta Isaías, agora no capítulo 57, versículo 15, lá diz o seguinte: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. No relato do Evangelho, registrado por Lucas, no capítulo 1, versículo 49, nós lemos o seguinte: Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E para finalizar este ponto, de que Deus é santo, podemos ler o que está escrito lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Além da santidade de Deus, a Bíblia também afirma que Deus é amor. Continuando aqui na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, nós podemos ler que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 16 do mesmo capítulo, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Continuando nosso estudo sobre as características e atributos de Deus, nós podemos ver agora também que Deus, ele é fiel e zeloso. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 14, nós podemos ler: Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Em Números, capítulo 23, versículo 19, nós lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? No livro dos Salmos, capítulo 9, versículo 10, nós encontramos o seguinte: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. E ainda no livro de Salmos, capítulo 36, versículo 5, diz: A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Além de tudo isso que já foi dito, a Bíblia também afirma claramente que Deus, ele é justo. Ainda no livro de Salmo, capítulo 9, versículo 8, nós encontramos: Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. No capítulo 7, versículo 8 ao versículo 12, nós encontramos: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Agora, continuando no livro de Salmos, agora no capítulo 145, versículo 17, nós podemos ler o seguinte: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. As Escrituras Sagradas também afirmam que Deus é soberano. Isso significa que ele tem o poder supremo de governador supremo sobre todas as coisas. É ele quem governa o universo. Não existe nenhum ser acima dele. Ele está acima de todos. Observe o que está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. No livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 6 ao versículo 7, nós podemos ler o seguinte: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações?
pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Na carta de Judas, no versículo 4, nós encontramos o seguinte: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as características e atributos de Deus, nós podemos ver que Deus é imutável. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, nós encontramos o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E na carta de Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 17, diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.